Fala galera ligada no Pautas e Táticas, como prometido, depois de soltar o top 10 dos maiores clubes da Europa, agora vamos falar sobre os maiores clubes da América do Sul, e eu sei que esse vai mexer com o coração de muita gente, porque metade da lista é de clubes brasileiros. Já vou adiantando logo. Se você não conferiu o vídeo anterior, assim que acabar esse aqui, corre lá, que aqui ele tá muito bacana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. Espero conquistar de coração a sua inscrição, que você seja cada vez mais frequente aqui no nosso canal, assistindo nossos vídeos, compartilhando para que mais amigos conheçam nossa plataforma, nosso projeto. E é claro, sempre comente, sugira temas, faça críticas, esteja à vontade, o Pautas e Táticas é seu também. Sempre reforçando, como também reforçamos no último vídeo, nós não vamos levar em consideração apenas o critério de títulos. Ele vai ser um critério muito importante, que vai ser muito usado como argumento, mas o contexto histórico geral do clube será levado em consideração. Então, sem muita enrolação, vamos começar nosso top 10 com o 10º colocado, que é o Palmeiras. Clube que é nacionalmente zoado aí, principalmente pelos rivais, por não ter mundial, mas aparece aqui nessa lista em detrimento de outros clubes que têm mundial dentro do futebol brasileiro, como por exemplo seu arquirrival Corinthians e também o Internacional de Porto Alegre, que tem o título mundial, mas que não vão estar aqui no top 10. Se você é colorado ou corintiano e quiser sair do vídeo, por favor, me perdoe, mas continue aí ligado no nosso canal, porque eu acho que nós vamos te convencer da nossa opinião. Bom, o Palmeiras tem 10 títulos de campeonato brasileiro. É o maior campeão do futebol nacional com 14 conquistas, embora esses 10 títulos também sejam colocados aí meio em segundo plano por alguns rivais, porque no ano de 1967, 2 campeonatos que foram precursores do Campeonato Brasileiro aconteceram, e aí o Palmeiras acabou levando os dois, e aí muita gente quer desvalorizar essa contagem, né, de 10 títulos, desde que o Brasileirão e os títulos precursores foram unificados, porque o time conquistou 2 títulos no mesmo ano. Azar dos outros, o Palmeiras disputou 2 campeonatos a nível nacional no ano e ganhou os 2. Quem não ganhou, que se preocupe com isso. Além disso, o Palmeiras tem um título de Libertadores e tem como seus grandes ídolos da história Ademir da Guia, o goleiro Marcos, inclusive, que é um grande símbolo, né, de um Palmeiras que tem uma academia de goleiros, né? Uma revelação de grandes goleiros na sua história muito grande. O Marcos, inclusive, que enfatizou essa idolatria no ano de 2002, quando o Palmeiras caiu. Ele, que era o goleiro titular da seleção brasileira do Penta, tinha propostas para sair, para ir para clubes importantes da Europa, decidiu ficar, ainda ganhou outros títulos com a camisa do Palmeiras. Então, grande ídolo da história do Palmeiras. E também o Edmundo, outro grande jogador que está no coração do torcedor palmeirense. 10º lugar para o Palmeiras da nossa lista de maiores clubes da América do Sul. Seguindo com a nossa lista e indo um pouco mais breve nas explicações, 9º lugar para o Olímpia do Paraguai, maior clube de seu país com 44 títulos nacionais, o único clube paraguaio que possui título de Libertadores, são 3, e ainda um Mundial. É um clube muito maior do que seus grandes rivais a nível nacional, que são o Libertad e o Cerro Porteño, além de ter como grandes ídolos na sua história o goleiro Goicoechea e também muito conhecido da torcida do Fluminense, o atacante Romerito. Então, 9º lugar para o Olímpia do Paraguai, entre os maiores clubes da América do Sul. Em 8º lugar, um clube que, faltou a camisa dele aqui, né? O Flamengo, clube de maior torcida do Brasil e em algumas pesquisas apontado até como clube de maior torcida do mundo. Ele que é detentor de 50% da preferência dos cariocas e ainda consegue ter a maior parte de seus torcedores residindo fora do Rio de Janeiro, mostrando a relevância nacional que o Flamengo tem. A nível de títulos, nós podemos destacar 7 campeonatos brasileiros, 3 Copas do Brasil, 2 Libertadores e um Mundial, além de ser o único clube brasileiro que conseguiu conquistar no mesmo ano o Campeonato Brasileiro e a Libertadores. O Flamengo, que teve o auge da sua história nos anos 80, conseguiram conquistar 4 campeonatos brasileiros, inclusive desses 4, 3 foram conquistados num intervalo de 4 anos, entre 1980 e 83. O único ano que ele não foi campeão brasileiro desses foi o ano de 1981, onde o Flamengo foi simplesmente campeão da Libertadores e tinha considerado aí um dos melhores times do mundo, se não o melhor naquele ano, que inclusive foi campeão mundial em cima do Liverpool no Japão. Aquele time que está na cabeça de muitos torcedores e que posteriormente foi uma das bases para montar uma das seleções brasileiras mais encantadoras da história do futebol, que pode não ter sido campeão do mundo,
mas que com certeza está na memória de muita gente, a seleção de 1982, que tinha ali os dois laterais, Leandro e Júnior, além do camisa 10, o grande craque do Flamengo da história, o Zico, que é um cara extremamente identificado com o Flamengo e só com o Flamengo no futebol brasileiro, mas que mesmo sendo assim o grande ídolo de um clube que é tão detestado pelas outras torcidas, ele consegue ter o respeito de todos, inclusive dos rivais. Eu posso adiantar para vocês, eu não sou rubro-negro e respeito muito e admiro muito o Zico. Portanto, 8º lugar para o Flamengo. Em 7º lugar, o Grêmio de Porto Alegre, um dos clubes mais respeitados internacionalmente falando, principalmente no contexto da América do Sul, um clube extremamente identificado com a cultura, por exemplo, dos argentinos e dos uruguaios, chegando inclusive a fazer camisas comemorativas em homenagem às seleções desses dois países. Um clube que tem essa identificação principalmente por ser uma equipe extremamente copeira. É uma das 3 equipes brasileiras que tem 3 títulos de Libertadores da América, além de ser o segundo clube do Brasil que tem mais títulos da Copa Nacional, da Copa do Brasil, com 5 conquistas. Mesmo assim, são apenas 2 títulos de Campeonato Brasileiro, o que não faz ele ser menor do que qualquer outro clube do sul do Brasil. Tem a maior torcida do Rio Grande do Sul e do sul do Brasil, em modo geral. Não consegue expandir isso assim tanto para outros estados. É um clube extremamente regionalizado. Como dissemos, tem uma identificação muito maior com os países vizinhos aí da América do Sul, mas tem esse respeito internacional enorme, além de grandes ídolos da sua história, como Hugo de León, uruguaio, ele que, quando você pensa nele, automaticamente pensa naquela imagem dele sangrando, mostrando a raça que o gremista tanto admira, um clube que tem, inclusive, essa característica, né? Os torcedores admiram muito mais um jogador raçudo, que batalha, que guerrilha em campo, do que um jogador mais técnico, um jogador mais habilidoso. Por exemplo, tendo em detrimento aí da sua história, o Ronaldinho Gaúcho, que é uma revelação do clube, sacaneou o clube aí algumas vezes na sua saída, especulando voltar, acabou assinando com o Flamengo, enfim. Além dele, o Paulo Nunes também é um outro grande ídolo do Grêmio, e o Renato Portaluppi, que está aí só ampliando aí a sua idolatria conforme vai conseguindo ter sucesso como treinador do Grêmio. Ele que chegou a dizer, daquele jeitinho dele mais soberba, que ele só sai do Grêmio quando o Grêmio quiser. Se ele quiser, ele pode ficar sendo ali como um Alex Ferguson do Grêmio. E eu concordo com ele, é verdade, é o tamanho dele, do Grêmio, quem é que tem peito para mandar o Renato Gaúcho embora. Então, 7º lugar aí para o Grêmio. 3 brasileiros já na lista, hein? Mas vamos com o gringo agora. 6º colocado, o Peñarol do Uruguai. E olha, é muito difícil citar o Peñarol e não citar o Nacional. A rivalidade dos dois é tamanha que é até difícil você citar um numa lista de 10 maiores clubes da América do Sul e não citar o outro. Mas acabei tendo que tirar o Nacional dessa lista. Se fossem 11, acho que o 11º seria o Nacional. Você pode até discutir se ele não podia pegar ali o lugar do Palmeiras ou do Olímpia. Mas enfim, vamos falar do Peñarol, maior clube do futebol uruguaio, 50 títulos nacionais, 5 títulos de Libertadores, além também de um título mundial. Grandes ídolos na sua história como Chilaver, como Figueroa, como Marzukiewicz e, é claro, também o Alcides Didia, o maior nome da história do futebol uruguaio. Outro desgraçado também que veio aqui no Maracanã e tirou o título mundial da seleção brasileira na primeira Copa do Mundo sediada no Brasil em 1950. Ele que é o grande símbolo do maracanazo, grande ídolo também do Peñarol, que é um clube histórico, enorme, gigante, tanto em relevância nacional dentro do Uruguai quanto internacional. 6º lugar para o Peñarol do Uruguai. O 5º lugar fica para o maior campeão da história da Libertadores, o Independiente de Avellaneda, clube argentino que é conhecido como o Rei de Copas, porque tem 7 Libertadores. Imagina, torcedor, se o seu clube tivesse 7 Libertadores, eu ia ficar enjoado demais. 7 Libertadores no currículo, pelo amor de Deus. Bom, dessas 7, 4 foram conquistadas consecutivamente entre 72 e 75. É um clube que tem 2 mundiais e só não está um pouco mais acima na tabela, porque dessas 7, a última, por exemplo, já foi há muito tempo. Foi em 1984.
Além disso, é o quarto clube que mais títulos argentino tem. São 16 campeonatos argentinos, muito atrás dos primeiros colocados, só por isso ele não está um pouco mais acima, mas a história que o Independiente tem, repetindo, são 7 Libertadores, pessoal. Até o estádio dos caras se chama Libertadores de América. Imagina, seu time vai jogar contra o Independiente no estádio Libertadores de América. Cara, eu já começo a me tremer todo se eu sou jogador. Além disso, grandes ídolos aí da história são o El Bocha Bottini, Ricardo Bottini, conhecido como El Bocha, e além de ter revelado aí grandes nomes aí um pouco mais similares aí pra gente, um pouco mais reconhecidos por nós que somos mais jovens, que são o Esteban Cambiasso e o Sérgio Agüero, o atacante do Manchester City, todos revelados no Independiente, que fica aí com o 5º lugar na nossa lista. 7 Libertadores é foda, hein? E agora chegamos a um momento muito importante da nossa lista, que é a hora de definir quem é o maior clube do Brasil. A exemplo do que aconteceu comigo quando eu estava estudando para ver quem era o maior clube da Itália, e nós falamos também no último vídeo, mais uma vez eu fui refutado, tinha uma opinião, e acabei sendo convencido da opinião que eu ouvia, né? Que era da maioria, mas realmente eu tinha uma opinião contrária. Mas vamos lá. Quem é o maior clube da história do futebol brasileiro? Santos ou São Paulo? Vamos comparar devagar para um dos dois. São dois clubes que nunca caíram no Campeonato Brasileiro. São dois clubes que têm 3 títulos de Libertadores da América cada um, mas o São Paulo já ganha 1 ponto aí, porque tem 3 mundiais. Sempre que ele foi jogar o Mundial de Clubes, ele ganhando aí de clubes como Milan, Barcelona e Liverpool. Com certeza o Mundial tem um peso muito grande para clubes sul-americanos, e por isso o São Paulo tem aí essa vantagem sobre o Santos nesse primeiro quesito. Se formos falar de ídolos, aí é ponto para o Santos, porque tem ídolos muito mais relevantes do que o do São Paulo. Tem aí só o Pelé, né? E aí acho que a gente não precisa falar mais nada, um time histórico que ajuda a contar a história do futebol brasileiro, além de, mais recentemente, em outros períodos vencedores do Santos, teve o Robinho, campeão de 2 campeonatos brasileiros, e também teve aí o Neymar, que é a revelação do Santos e é o maior jogador brasileiro da atualidade. Já o São Paulo tem como seus grandes ídolos o Rogério Ceni, o Raí e também o técnico Tele Santana. São profissionais do futebol que são muito mais identificados com a história do São Paulo e somente do São Paulo do que com uma relevância nacional e internacional como ídolos do Santos. Então aí temos aí 2 pontos aí, 1 ponto para cada um. O Santos também tem mais títulos brasileiros do que o São Paulo. São 8 contra 6. Mas o São Paulo tem 6 campeonatos brasileiros. O Santos tinha 2 brasileirões. O brasileiro que começou com esse nome, Campeonato Brasileiro, em 1971. E o Santos só foi ganhar seus primeiros títulos nacionais, né, como Campeonato Brasileiro, em 2002. Depois ganhou também em 2004. E aí, com a unificação, conseguiu aí colocar mais 6 títulos no seu currículo. Além disso, a relevância internacional do Santos, acredito que mais gente conheça mais o Santos, porque é um clube que expandiu a sua marca, principalmente nos anos 60, quando tinha o Pelé, quando o calendário era bem mais... tinha muito mais brecha para que os clubes fizessem excursões, e aí o Santos fez vários torneios amistosos pelo mundo, tornou a marca do Santos e, consequentemente, do futebol brasileiro mais reconhecida. E aí a gente pode falar que a relevância internacional do Santos é maior que a do São Paulo, mas isso é muito relativo e muito sensitivo, é uma sensação que nós temos sobre isso, porque se a gente for relativizar e dar mais racionalidade com números, e isso quer dizer títulos relevantes, temos o São Paulo como o clube com mais títulos internacionais do futebol brasileiro e o terceiro da América do Sul, só ficando atrás de Independiente e de Boca Juniors. Outro fator que pesa muito contra o Santos é o fato dele não conseguir engajar a sua torcida de forma que tenha mais torcedores dentro até mesmo do estado de São Paulo. O Santos não é um clube da capital, mas tem menos torcida, por exemplo, até que o Flamengo, que não é um clube paulista. O Flamengo detém a 4ª maior torcida do estado de São Paulo, ao passo que o São Paulo tem a 3ª maior torcida do Brasil. Com certeza esse é um fator que também pesa para quando a gente vai falar de tamanho de clube. A torcida é o maior patrimônio que um clube tem. E aí, com toda a história que o Santos tem, e ele consegue ter menos torcida no seu estado do que um clube de outro estado, com certeza é um problema histórico para a diretoria e para as próximas gerações do Santos aí cuidarem. Acho que diante de tudo isso, eu vou ficar com o São Paulo. São Paulo é maior que o Santos, além de ser um clube com bem menos anos de idade, né? Tem 90 anos de idade, vai completar 90 anos de idade, ou já completou, não sei quando é o aniversário do São Paulo, me desculpem, São Paulinos. Mas é um clube que ainda não é centenário, o Santos já é centenário. É um clube que já bate de frente com o Santos e até tem
mais títulos internacionais aí, e fora todos esses fatores aí que nós abordamos para argumentar que, na minha opinião, Santos quarto colocado, São Paulo terceiro na nossa lista de maiores clubes da América do Sul. E agora o segundo lugar da nossa lista fica com o Clube Atlético River Plate da Argentina, maior campeão do futebol argentino, do futebol nacional. São 36 títulos de campeonato argentino, fora 4 Libertadores e 1 Mundial de Clubes. São 60 títulos totais na sua história. Tem aí grandes ídolos, como por exemplo Alfredo Di Stéfano, revelação de sua categoria de base, um dos grandes jogadores da história do futebol argentino. Mário Kempes, grande símbolo da primeira Copa do Mundo que a Argentina conquistou em 1978, além do Enzo Francescoli, grande craque uruguaio, que é inclusive um dos ídolos do Zinedine Zidane, do meia francês, que inclusive colocou o nome de um de seus filhos de Enzo, em homenagem ao craque do River Plate, Enzo Francescoli. Então, segundo lugar para o River Plate. E o grande rival do River Plate fica aí com o primeiro lugar, o maior clube da América do Sul, certamente é o Boca Juniors. Com certeza, quando você pensa em Libertadores da América, você pensa no Boca. Quando você pensa em futebol sul-americano, vem à sua mente o Boca. Quando você pensa em jogos fora de casa, jogos difíceis, vem à sua mente o La Bombonera, com certeza um dos mandos de campo mais assustadores do futebol mundial, e que não é só lendas e tradições que a gente fala assim superficialmente, não. Também sustenta muito isso com história e títulos. São 6 títulos de Libertadores, é o segundo maior campeão da história da Libertadores, só atrás do Independiente. É um clube que tem 3 mundiais de clubes, é o clube argentino com maior títulos mundiais. Além disso, são 64 títulos totais, 4 a mais do que o River Plate. É o maior campeão internacional da América do Sul. No confronto direto tem 89 vitórias contra 83 do River. Tem o maior ídolo da sua história, um jogador que conseguiu superar o maior ídolo da história do futebol argentino, que também fez história e é torcedor do Boca Juniors. Estamos falando do Riquelme, que supera inclusive em idolatria nada mais nada menos do que Diego Armando Maradona, pelo que ele fez no Boca, principalmente no começo da década de 2000, onde entre 2000 e 2007 foram 4 Libertadores conquistadas pelo Boca Juniors e o Riquelme esteve presente em todas. Por tudo isso, Boca Juniors, o maior clube do futebol sul-americano de todos os tempos. E é isso, galera. Esse é o nosso top 10 dos maiores clubes da história do futebol sul-americano. Se você discorda de alguma coisa, tem algo a acrescentar, quer reivindicar o lugar do seu clube entre os 10 maiores da América do Sul, faça isso nos comentários, esteja à vontade, também sugira temas. Vamos ampliar esse debate, o intuito do nosso canal é sempre esse, gerar e ampliar o debate, trocar ideias. Quem sabe você não me convence do contrário, me convence que eu estou errado, sempre com muito respeito e argumentos, por favor. Bom, como eu disse anteriormente, se você é novo no canal, espero ter conquistado a sua inscrição. Se você ainda não se convenceu, dê uma olhada em vários outros conteúdos. Não tem só conteúdos em que eu apareço, tem muita análise tática aqui também no nosso canal. Sugira temas, qualquer tema relacionado a futebol, vou analisar, vou avaliar. Se achar interessante e palpitante, com certeza vou estudar e me aprofundar bastante para poder trazer aqui para vocês. Então, muito obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas e até a próxima!